Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido Brasil do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro mais amado do Brasil e do mundo. Olha só, informação importante sobre a venda conjunta de direitos de TV, isso porque o Corinthians travou o acordo com o Flamengo pela venda. Nesse momento eu vou explicar para vocês, tá? Sobre essa situação. Quero falar também sobre o jogo de amanhã, Flamengo e Racing da Argentina. O Flamengo pode registrar uma arrecadação, posso dizer assim, histórica nesta próxima quarta-feira em venda de ingressos com a bilheteria do Maracanã em jogo de Libertadores. Eu posso dizer assim, vai ser histórica. Fica coladinho comigo porque a expectativa é para uma bolada grande para esse jogo de amanhã. Se falando nesse jogo de amanhã, o técnico do Racing diz que não dorme, a madrugada estudando o Flamengo. Falou dessa, inclusive, cara, sempre esses caras falam isso, né? Falou que o Flamengo ganha mais do que ele, tudo e muito mais, o salário inacreditável, né? Mas estão aí focados para esse jogo. É jogo importante, nação, promete ser quente, promete ser um jogo difícil. O técnico Felipe Luiz prepara a equipe hoje, o último treino. Ele vai extrair hoje realmente o time que vai levar a campo amanhã. Sensacional para esse jogo. E quero abordar também o assunto aqui sobre as palavras de PVC, hein? Eu nunca duvidei que o Paulo Vinícius Coelho, ele é um anti-Flamengo de carteirinha, né? E atacou o Zé Boto agora, inclusive chamando o Zé Boto irresponsável. Mano, é inacreditável isso. Inacreditável isso. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, eu faço um convite bacana para você que ainda não é inscrito em nosso canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Eu separei aqui, ontem eu estava acompanhando um jogo entre o Al-Ahly e o Al-Gharafa da Arábia Saudita pela Champions da Ásia. E o Matheus Gonçalves, eu nunca duvidei disso, cara, desse potencial do Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves, ele tá jogando o fino da bola, posso falar assim, jogando muito, tá? Lá na Arábia Saudita. Inclusive ontem, da vitória do Al-Ahly sobre o Gharafa por 4-0, o Matheus Gonçalves concedeu 2 assistências no jogo. Sensacional. Um garoto que eu sempre falei aqui, sempre defendi, quem me acompanha sabe disso, que eu sempre falei isso do Matheus Gonçalves. Ele é um garoto promissor, um garoto realmente que tem potencial a crescer, a desenvolver cada vez mais o seu futebol. E aí mostrando isso lá no futebol árabe. Ah, mas Henrique, o futebol árabe, isso, aquilo, outro. Gente, o Matheus Gonçalves não tinha tantas oportunidades no time principal do Flamengo com o técnico Felipe Luiz, e todo mundo sabe disso. Não é verdade? Todo mundo sabe disso. Não à toa que vários clubes queriam tirar o Matheus Gonçalves do Flamengo. Cruzeiro, Bragantino, clubes de Portugal. Mas assim, a forma como foram chegando as propostas, o Flamengo não viu viável. E aí o Matheus Gonçalves foi para a Arábia Saudita, aceitou a proposta do clube árabe, o Flamengo pegou, também aceitou a proposta, mais de 50 milhões de reais, e vendeu o jogador. E tá lá arrebentando, sucesso para o garoto Matheus Gonçalves. Olha só isso aqui, gente, ainda sobre o jogo de domingo, hein? Os bastidores ainda segue aí fervendo, né, por fora. E o comentarista Tuca Veiga, lá no Puxeta da ESPN, ele falou isso aqui, olha só. Para mim, a manchete do jogo é: Pedro coloca Bruno Fux no bolso, decide o jogo e Flamengo encosta no líder. O Pedro é sensacional. O Tuca, ele deixa a escancarada aí realmente o potencial do Pedro, porque o Pedro jogou muito. Eu já me cansei até de falar sobre isso, né? A participação do Pedro no jogo contra o Palmeiras foi sensacional. Não à toa que foi eleito o craque do jogo. E com toda, né, sinceridade, eu vou falar pra vocês, merecidamente. Merecidamente. E o Pedro hoje, eu não falo só no futebol brasileiro, mas sim no futebol sul-americano. O Pedro, na América do Sul, é o melhor centroavante. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E aí, o chororô do Palmeiras continua. Por se falar nisso, o Paulo Vinícius Coelho, eu já não duvidava disso, né? Esse cara é um anti-Flamengo de carteirinha. E ainda mais agora, trabalhando aí, né, na emissora vizinha aí, na Globo aí, tudo e muito mais, lá no Sport TV.
E aí aproveita que lá a cambada lá só fazem atacar o Flamengo. Agora parece que, né, estão tudo revoltadinhos com o Flamengo, atacam o Flamengo. As palavras do Zé Boto reclamando sobre algumas situações que vem acontecendo no futebol brasileiro. E o Zé Boto também destacou, né, alguns pontos que aconteceram no jogo entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E aí o Paulo Vinícius Coelho, mais conhecido como PVC, ficou irritadinho com o José Boto. E ele falou aqui: se você não viu ninguém reclamar, está reclamando por quê? Boto não tem responsabilidade nenhuma. Olha só, chamando o diretor de futebol do Flamengo de irresponsável, dizendo que o Boto não tem responsabilidade nenhuma, né? O Paulo Vinícius Coelho. Então, vamos lá. O Palmeiras está reclamando, Titia Leira está chorando, todo mundo reclamando. O Anderson Barros soltando notinhas aí, né? Querendo só fazer gracinhas. Aí ninguém fala nada. A do lado do Flamengo ninguém pode reclamar, ninguém pode falar nada. Tem que aceitar as coisas como são. É brincadeira um negócio desse, né? É brincadeira, inacreditável. E aí segue o baile. O Mengão queridão na briga pelo título do Brasileirão. Essa é a verdade. Eu separei aqui a campanha histórica do Flamengo nos pontos corridos após 28 partidas, superando inclusive a sua própria campanha de 2019. Olha só, o Flamengo está com o maior saldo de gols da história do Brasileirão de pontos corridos, superando 2019 de Jorge Jesus. O Flamengo de Felipe Luiz chega a um saldo de 41 gols. Em 2019, com as mesmas 28 partidas, o Flamengo de Jorge Jesus, campeão naquele ano, vale lembrar isso aqui, e também da Libertadores, com um saldo de 36. Ou seja, o Flamengo de Felipe Luiz disparado na frente com 5 de saldo de diferença, quebrando esse recorde histórico do Flamengo de 2019. Mas enfim, vamos seguir firme, porque tem muita coisa pela frente, em busca do título do Brasileirão, em busca do título da Libertadores. E por se falar na Libertadores, o Flamengo hoje faz o último treino em prol desse jogo de amanhã contra o Racing no Maracanã. Sensacional, é jogo quente, é jogo difícil que promete ser. Meus amigos, é o Flamengo colocar o coração na ponta da chuteira, ir para esse jogo. Vamos em busca dessa vitória, garantir em casa, fazer, posso dizer assim, né, o dever de casa, porque amanhã não pode vacilar. São 2 jogos. Primeiro, amanhã, às 9h30 da noite, no Maracanã. E o segundo jogo no próximo dia 29, também às 9h30, lá na Argentina. O treino do Flamengo hoje acontece às 15h30, tradicional 3h30 da tarde, no CT do Ninho do Urubu. E vamos que vamos. Outra coisa, né? O técnico do Racing da Argentina diz que tem visto jogos do Flamengo e destaca a diferença até salarial. Os caras vão abordar a grandeza do Flamengo, gente. Ele falou o seguinte: ganha muito mais que eu. O Gustavo Costas, que é o técnico do Racing da Argentina, falou aí, revelou que passa madrugadas analisando as partidas do Flamengo para o jogo de quarta-feira amanhã, pela semifinal da Libertadores. Então os caras aí, todo mundo focado contra o Flamengo, querem, vamos lá, é o Mengão queridão, vamos lá, vamos pra cima deles, vamos deixar. Então vamos aí, Mengão, olho aberto nessa situação. Olha só, e se falando nesse jogo de amanhã, a nação rubro-negra já garantiu o Maraca lotado. Mais de 70 mil pessoas esperadas no Maracanã amanhã. E amanhã o Flamengo pode registrar uma arrecadação histórica nesse jogo contra o Racing da Argentina. Com ingressos comercializados a preços acima dos valores tradicionais, a expectativa é de que o clube arrecade até 15 milhões em bilheterias. Olha só, em 15 milhões em bilheteria. Valor que pode estabelecer um novo recorde de renda no Maracanã. Sensacional, gente. Aí os antes piram, né? Essa é a verdade. Os antes aí piram, ficam doidos, loucos da vida com o Mengão queridão. Amanhã, vamos que vamos. O importante também, essa vitória, é muito importante essa vitória pro Mengão queridão, pra gente garantir, beleza? Se falando em grandeza, valores, tudo e muito mais, olha só a informação trazida lá no RTI Esporte, é que o Corinthians travou o acordo com o Flamengo por venda conjunta de direitos de TV a partir de 2030. Antes de mais nada, as conversas entre Corinthians e Flamengo
para uma venda conjunta dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2030, depois de quando finalizar esse contrato atual que está, que vai até 2029, a partir de 2030, o Flamengo estuda fechar uma parceria com o Corinthians, porque as duas maiores torcidas do futebol brasileiro e merecem realmente, né, o patamar que merece. Essa é a verdade. Mas as conversas, por enquanto, esfriaram. A conversa, inclusive, que vinha sendo conduzida aí por dirigentes das duas diretorias, tanto do Corinthians como do Flamengo. Mas vamos aguardar aí, tem muita coisa ainda daqui pra frente, tem muita coisa para acontecer. A não ser que já estão aí debulhando as mentes dos dirigentes do Corinthians. Essa é a verdade. Mas vamos lá, seguir firme, forte com tudo. Sempre o foco é total, é o Mengão Queridão. Sem contar que o Flamengo já com receitas arrecadando aí mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais só até agora. Ainda tem o restante da temporada. E vamos que vamos. Isso aqui é Flamengo. Bom, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo. O nosso clube de regatas do Flamengo, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso Mengão Queridão. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.